Olá, eu sou a Lu e hoje, quinta-feira, vamos pintar o terceiro pano da semaninha comemorativa do financiamento coletivo do Sol na Lu. Aqui nós temos o risco da quinta-feira, começamos pelas folhinhas também. Começando pelas folhinhas, lembrando que onde eu coloco esses dois risquinhos é o lugar que é para ficar escuro, tá? Então, imediatamente aqui vem luz e de lá para cá também vem luz. Mas, vou mostrar para você, vou começar por esta que ficou por trás. Então, toda a área que ela ficou por trás precisa ficar um pouquinho mais escuro. Por isso, a gente começa com o verde pinheiro exatamente aqui. Já vou iluminar aqui sem lavar o pincel mesmo com o azul hortênsia, que é o azul que eu escolhi para fazer as folhas dessa série. E em seguida o branco. Lembra, aquele risquinho tava para lá, então para lá vai o escuro. Eu venho com claro para cá, contrário, porque eu preciso da luz ali, ó. A luz tá chegando assim, então vai pegar desse lado. Deixa bem a ranhura e aproveitando sem lavar o pincel, que eu tinha um pouquinho de branco, já vou colocar o azul hortênsia. E aqui, olha, é importante que fique o azul hortênsia. Tá vendo que ela tá por cima? Então, ali tem que ficar bem mais clarinho. O que ficou por baixo ficou bem escurinho, o que ficou por cima já bem clarinho. Mas eu vou misturar ainda um pouquinho do verde pinheiro aqui. Vou sumindo com a tinta. Em seguida, já coloco a luz também. Coloquei a luz no meio. O risquinho tava para lá, então eu vou puxar o branco aqui, ó. Do contrário, porque eu preciso que o branco, que é a luz, fique daquele lado de lá, para dentro. Olha só. E agora eu pego o meu pincel zero e o verde pinheiro e faço um risco no centro, um semicontorno. Não precisa inteiro. Algumas ranhuras no meio. Esta é a hora de consertar alguma falhazinha da tinta. Pronto a folhinha. Eu vou terminar as outras folhinhas que estão lá embaixo, meio sobrepostas. Aí você vai... Aí depois que eu fizer, eu mostro pra você e você vai comparar com as suas. Não tem que ficar igualzinho, tá? Mas é bom que você obedeça a luz e a sombra, que é a claridade ou a profundidade, do jeito que você quiser chamar. Olha como ficaram as folhas. Agora nós vamos fazer os cabinhos e eu vou usar o próprio pincel zero. Pincel zero, verde pinheiro. Preencho, mas deixo assim meio grossinho. Se você quiser, é fácil fazer isso daqui também com o pincel número 2, com o pincel até o número 4, aparadinho, bem durinho, fica muito bom. Porque às vezes é mais fácil trabalhar com um pincel maior do que com o pincel zero. Você viu que eles praticamente se encontram, então você pode pôr assim, ó, uma pinceladinha de branco, só para dar uma iluminada, para dar uma direcionada. Lá em cima também vou fazer da mesma forma. Vou usar o pincel zero também e o sépia para fazer esse contorno aqui da plaquinha.
Mas assim, não deixe muito fino. Não é muito delicadinho, não. Então, dá para passar o pincel assim umas 3 vezes. E também já vou aproveitar e vou preencher as letras. Com bastante cuidado. Para não entortar e não sair fora. A gente vai preenchendo aqui, ó, com bastante paciência. Na verdade, eu acho que esse daqui é a coisa mais difícil que tem nesses desenhos. É preencher as letras certinhas. Pronto, terminei de preencher aqui. Agora, nós vamos trabalhar a flor. E eu vou fazer assim. Eu vou passar um branquinho por baixo para fazer uma base, porque eu quero que fique um pouco mais suave. Eu gosto demais de Amor Perfeito e eu prefiro aqueles bem coloridos, amarelo, vinho, roxo. Mas aqui eu quero trabalhar com o amarelo e com uva, mas eu vou deixar ele mais suave. Então eu vou colocar o branco por baixo e depois eu faço uma sombra com a cor. Olha só, tá aparecendo bem o risco. Bom, quero sombrear assim. Eu vou usar uva. Tá vendo essa pétalazinha aqui? Ela tá por trás. Então, ó, vou colocar um pouquinho do uva. Esta aqui também. Um pouquinho do uva. Esta aqui, agora, ficou por trás desta e por cima das outras duas. Então, aqui tem que ficar clarinho, ali clarinho. E aqui, pelo meio, eu posso fazer uma manchinha com uva. Essa pétala maior eu vou colocar amarelo. Tô usando amarelo ouro. Coloco aqui embaixo. E só vou crescendo assim para a borda. Quando a gente trabalha fazendo uma base, fazendo a sombra, a gente precisa fazer a luz por último. Então, eu vou colocar a luz agora no mesmo lugar que a gente já definiu. No mesmo lugar que ficou mais clarinho. Só que isso vai ser o acabamento. Olha, a linha do branco. Lembrando que o Amor Perfeito, ele não tem que ser assim, retinho, tá? Ele é muito delicado. Então, às vezes, dá um monte de dobrinhas. Mas você deve fazer esse contorno, ó, com a tinta, com o branco novamente. Essa partezinha aqui, já vou fazer com verde pinheiro na borda. Tô usando o pincel número 2. Azul hortênsia no centro. Porque sempre tem que combinar com a cor das flores, do cabinho. Você não pode pôr um outro verde muito diferente. Agora, eu vou usar um pouquinho do branco para fazer aqui, ó, essa divisão. Vou passar esse aqui por cima. Esse aqui vai um pouquinho de luz aqui. Vou usar aqui, ó, o semicontorno também para dar uma contornadinha, uma levantada aqui. Essa luz, ela sai aqui de baixo, então eu só vou puxar um pouquinho aqui assim. Agora, nós vamos fazer a flor inteira. Esse inteiro eu vou colocar primeiro aqui atrás.
nestas duas pétalas de trás, eu vou preencher com o branco. Eu vejo aqui, ó, perfeitamente a divisão. Quero trabalhar essas duas pétalas com uva. Então, começo por esta que está totalmente atrás. Toda essa área aqui, ó, precisa de sombra. Então, agora eu vou limpando o pincel de leve. Coloco agora nessa outra pétala também toda a área que ela ficou por trás. Agora eu vou puxar essa tinta bem de leve, deixando essa ranhura. Agora eu vou preencher toda essa área. Quando você estiver preenchendo, que tenha elementos assim embaixo, passe o pincel bem de leve, espalhando a tinta, não aperte, não esfregue, porque assim, quando você termina de preencher, o risco já apareceu. Se você esfregar, você meio que lava ali o risco do carbono e você vai ter dificuldade de enxergar. Prontinho. Agora nós vamos trabalhar essas pétalas com amarelo, amarelo ouro. Primeiro aqui, ó, essa parte que ficou para trás, eu vou puxar o amarelo. Agora nesta outra, puxo também. Agora, em seguida, eu posso até preencher aqui, ó, esse triângulo que tem aqui. Ó, já deixo preenchido. E eu vou colocar o amarelo agora aqui, ó, na borda. E vou puxar pra dentro. Feito isso, aqui nós temos a dobrinha. Eu vou colocar um pouquinho de sombra de amarelo mesmo aqui, ó. Tá vendo como ficou aparecendo bem certinho aqui? A dobrinha. Do lado de cá, a mesma coisa. Pronto. Agora eu vou usar o pincel zero. Agora eu vou usar o próprio uva e o pincel zero para fazer o acabamento. Aqui, ó, tá vendo o ponto? Partindo desse ponto, eu vou puxar mais ou menos 2 centímetros, o maior, e depois vou diminuindo para 1 centímetro. Mas aqui pode ficar assim, ó, bem escurinho. Esse lado aqui também. Se você reparar a flor do amor perfeito, você vai ver que só tem essas ranhuras nessas 3 pétalas aqui. Pronto, fizemos nas duas de trás. Agora aqui, ó, eu vou contornar esse triângulo aqui, meio coração, e vou puxar o vinho também. Preservo aqui as dobrinhas. Pronto. Vou fazer uma sujeirinha aqui, ó, de um ladinho, nesse contorninho ali, nesse. Ainda quero colocar sobre o vinho um pouquinho do preto. Só aqui no cantinho, bem na entranha aqui. Assim. O preto vai ajudar a realçar essa parte. E agora eu vou fazer o acabamento com o branco e com o pincel zero. Olha, bem em cima do contorno. Esse eu não vou puxar de volta. Eu vou colocar só essa pinceladinha aqui
nesse semi-contorno e ele já vai ficar pronto. Não precisa contornar inteirinho. Fica mais bonito se você deixar assim algumas partes com contorno e algumas sem. Veja bem como eu faço e faça o seu também. Você viu que aqui na curvinha eu dou uma pincelada assim ao contrário. E aqui na parte que tá pra fora, só uma pinceladinha bem acompanhando o desenho. Aqui eu vou acentuar a parte de dentro aqui da dobrinha, dos dois lados. Cuidado, porque se o preto ou o uva estiverem molhados, você vai ter um problema. Então, espere secar. Pronto, o meu todo contornado. Vou pôr um pontinho de branco aqui. Agora, eu vou pintar esse outro. Olha só, quinta-feira, prontinha, esperando secagem para fazer o fundo. Trabalho totalmente seco. Eu vou espirrar aguinha. Coloquei água em volta. Eu não coloquei água aqui dentro. Só nos cantinhos. Vou passar o pano em cima para tirar o excesso da água. Vou começar com azul hortênsia. Aqui, ó. Pincel 10 grande, né? Sem... pincel 10 aparado. Mas ele tem cerda grande, tá vendo? Tiro o excesso. E vou começar aqui com esse azulzinho. O fundo de todos os panos da semaninha, eu fiz igual. Depois eu vou colocar um pouquinho aqui. Sempre comece no cantinho, nunca é demais lembrar. Depois vai limpando o teu pincel para fora. O fundo serve para realçar o trabalho, não para aparecer mais do que o trabalho. Sempre eu tô usando assim, ó, azul, azul e azul. Depois vou colocar ocre, ocre e ocre. Sempre cruzando. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou trocar a cor. Vou usar o ocre. Agora o ocre. Mesmo sistema. Tiro o excesso no pratinho. Começo sempre aqui, ó, grudadinho no elemento que tá ali. Vou sumindo com a tinta, limpando o pincel para fora. Não vou deixar preso aqui. Vou passar um pouquinho pro lado de lá. Só para uma cor conversar com a outra. Agora, vai um pouquinho aqui. Passa um pouquinho para lá. E agora, um pouquinho aqui. E aqui é bem pouquinho mesmo. Porque eu não vou fazer uma linha em volta. É só um pouquinho. Limpa o teu pincel. Agora eu troco de pincel. Eu pego o azul turquesa. E eu quero fazer uns batidinhos. Tô com o pincel número 6 de novo, tá? Eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer, onde que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer aqui. Um pouquinho assim, subindo em cima da folha. Porque é um espaço vago que eu tenho. Aí, eu vou fazer um pouquinho aqui. Sempre procurando equilibrar também, né? A forma do arranjo. E um pouquinho
é um pouquinho aqui. Vou deixar por baixo da plaquinha. Com o branco e o pincel número 2, aquelas florzinhas miudinhas. Limpo o meu pincel onde não cabe uma florzinha inteira, assim, ó, só com batidinhas. Não fico desenhando florzinha, tá? Se não cabe inteira, não tem problema. Você dá a pincelada, não fica ajeitando muito, não. Não vale colocar uma bolinha, nem com fundinha do pincel. É com a cerda do pincel. Ó, 5 pétalas. E mais umas batidinhas em volta. Com o pincel 0 ou amarelo ouro, um pontinho no meio de cada florzinha. Prontinho o nosso trabalho. Quinta-feira concluída. Mais um concluído. Até amanhã.